Bom, pessoal, a gente está de volta então com a última parte do revisão de regressão. Na última aula a gente treinou uma regressão linear, avaliou essa regressão linear e viu que comparado com o nosso baseline ela já teve um resultado bem melhor, significativamente melhor, inclusive. E agora a gente vai aplicar o mesmo conjunto de dados, a gente vai dar sequência e aplicar isso no SVR e no Random Forest Regressor, para, da mesma forma, ver o comportamento, avaliar o comportamento, igual a gente estava fazendo na última aula. Bom, só falando um pouquinho do SDR, para a gente voltar lá na documentação do Texione, o SDR ele é um modelo um pouco mais complexo que a regressão linear. Ele usa kernel, então isso é uma variável, um hiperparâmetro do modelo. E para a gente usar o SDR, a gente precisa especificar qual é o kernel que a gente quer usar. O kernel ele dá a cara da função que o nosso modelo vai prever. Então, se você tem um kernel linear, o nosso modelo vai prever uma função linear. Se você tem um kernel sigmoide, ele vai prever uma função, uma carinha de sigmoide. Se você tem um kernel RDF, ele vai prever uma cara mais gaussiana para a nossa função. Se você tem um kernel polinomial, ele vai prever uma função polinomial para o nosso modelo. Aqui, o padrão do SDR é um kernel RDF, então é uma coisa mais gaussiana. Tem alguns outros parâmetros e a gente vai falar mais para frente sobre como calibrar esses parâmetros. Por enquanto, a gente vai só definir o nosso kernel RDF e vai usar um modelo do SVR com os outros parâmetros definidos de forma padrão. Voltando aqui então, o epsilon também é uma variável que a gente vai setar em 1, por enquanto a gente vai acreditar nela, e mais para frente a gente vai entender ela, e a gente vai usar da mesma forma. Bom, o que eu estou fazendo aqui é chamar o SVR para setar os parâmetros primeiro, então estou salvando os parâmetros do meu SVR no regression, e depois disso eu vou fazer o fit com os meus dados de treino e meus labels de treino e vou gravar também no meu regression. Vamos rodar aqui? Bom, o SDR ele retorna a chamada da função quando o dado estiver feio. Então, se a gente tivesse um problema aqui, por exemplo, se eu tivesse, sei lá, chamado aqui, tá, ele ia indicar um erro, ia falar, bom, tem algum problema com a chamada do SDR, então se ele não aparecer nenhuma mensagem de erro, mesmo que tenha aparecido essa chamada da função, quer dizer que funcionou ok. O que a gente vai fazer agora, da mesma forma que a gente fez com a regressão linear, que é aplicar um conjunto de testes para prever o desempenho do modelo, a gente vai fazer a mesma coisa com o nosso SVR. Então, eu vou pegar o mesmo conjunto de testes que eu usei na minha regressão linear, vou aplicar o método predict nele, então eu vou fazer a previsão do meu modelo regression usando esse conjunto de testes e vou armazenar isso no prediction 2 labels. Bom, por que eu estou armazenando essas variáveis? Bom, como eu quero comparar o resultado dos modelos lá no final, eu preciso ter isso guardado em algum lugar. Então, eu estou armazenando sempre em variáveis diferentes, embora eu esteja sobrescrevendo o regressor, né, isso não é um problema. Eu só preciso salvar os labels, os valores preditos no meu modelo, para poder comparar lá no final. Aqui novamente eu estou pegando os meus valores de teste, os meus labels do conjunto de teste, estou pegando os valores que o meu modelo previu e estou salvando isso para imprimir uma comparaçãozinha para a gente ter uma ideia. Rodando então, pá. Ó, aqui a gente tem um 61, 61.9, mas a gente tem um 92 e um 62 também. Um 85, 62, bom, parece que ele está prevendo muita coisa na região de 60, tá vendo? Bom, mas olhar para todos esses dados é complicado, então a gente precisa novamente avaliar as métricas, as mesmas métricas que a gente usou. Aqui eu só estou trocando o meu Prediction Labels 1 pelo Prediction Labels 2, que agora eu quero comparar com o resultado do meu segundo modelo. Vamos rodar isso aqui. Bom, aqui a gente já viu que a gente teve um erro médio percentual de 15,6%.
Isso é o quê? É o dobro do nosso baseline. Então, aqui a gente já tem uma ideia de que talvez esse modelo, bom, ou ele não é o mais adequado, ou ele precisa de uma calibragem, precisa dar uma otimizada nos hiperparâmetros, mas a gente viu que a regressão linear, ela foi melhor do que o baseline, ela foi melhor do que o nosso resultado, que seria o nosso pior resultado, e a gente está vendo agora que a aplicação da SVR, ela foi pior ainda. Então, lembra lá, quando a gente estava falando do baseline, olha, se o resultado do baseline bom, dica, né? Se não conseguirmos um erro menor do que o baseline, talvez precisamos repensar nossa abordagem, é aí que a gente vê essa situação, é o por isso do baseline, né? Porque se você parasse para pensar, bom, 15% de erro é um erro alto, mas em alguns cenários é um erro aceitável. Então, a gente poderia, de fato, assumir esse modelo como nosso modelo para resolver o problema, só que a gente não ia ter uma ideia, se não tivesse baseline, de que ele tem o dobro de erro do baseline. Então, qualquer coisa média, aleatória, teria um desempenho melhor do que ele. Né? Até uma regressão linear, que é o modelo mais simples de regressão que a gente tem um desempenho melhor do que esse modelo. Então, é importante a gente ter essa comparação, é importante a gente ter criar um baseline eventualmente para conseguir comparar como está o desempenho do nosso modelo, se a gente precisa melhorar, se ele está ok, se ele está funcionando bem, enfim. Bom, vamos dar uma olhada então no plot, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Olha só o que aconteceu com o SVR. De fato, sabe, aquela intuição que a gente tinha de que ele estava prevendo tudo na região dos 60? Então, de fato, foi isso que aconteceu. Tudo ficou aqui na região dos 60 e pouquinhos, e isso está muito distante do valor real. Então, aqui a gente usou um SVR com RBF, sem calibrar, sem definir um valor de gama, de propósito, porque o objetivo não é a otimização de hiperparâmetros. Mais para frente, a gente vai ter essa parte da disciplina que vai falar de otimização de hiperparâmetros e a gente vai conseguir comparar, por exemplo, um SVR que dá esse resultado com um SVR calibrado. Vocês vão ver que dá um resultado muito melhor. Bom, mas por enquanto, vamos aceitar esse SVR aqui prevendo tudo na faixa dos 60 e poucos e vamos seguir para o nosso Random Forest Regressor. Bom, igual eu comentei com vocês, esse regressor, né, o Random Forest, o modelo do Random Forest, ele é muito utilizado na prática, ele é um dos mais utilizados. Assim. Em geral, a gente até fala que quando você não sabe qual modelo usar, usa um Random Forest. Tem um artigo publicado recentemente que avalia muitas bases de dados, muitos modelos de classificação, e aí, para tentar entender se existe um modelo melhor do que os outros, e aí, bom, claro, não existe um modelo no freelance, mas o Random Forest ele apresenta um desempenho consistente e bem eficaz quando comparado com os outros modelos. Então, em geral, a gente fala isso. Se você não sabe qual é o melhor modelo para resolver o seu problema, tenta um Random Forest, que ele vai apresentar um resultado bacana. Vamos ver se isso aqui está funcionando para o nosso problema também. Bom, aqui o que a gente está fazendo é chamando o Random Forest Regressor. Para treinar o modelo do Random Forest, a gente precisa definir o número de estimadores, isso é o número de árvores. E aqui ele tem uma questão aleatória também, porque ele distribui o nosso conjunto de treino de forma aleatória entre os estimadores. Então aqui eu setei o 42 pelo mesmo motivo, então eu estou criando um estado fixo para que sempre que eu repita esse processo, ele dê o mesmo resultado, porque aqui o objetivo é ensinar. Então eu estou pegando e estou definindo o número de estimadores como 10, o nosso random state como 42, e estou aplicando o nosso conjunto de treino, o nosso label de treino, na modelagem, estou armazenando aqui no meu regression de novo. Bom, aqui a gente vai criar o Prediction Phase Labels, então vou pegar lá o mesmo conjunto de teste que eu apliquei nos outros modelos, vou aplicar o modelo para predizer esse conjunto de teste e vou salvar aqui no meu Prediction Phase Labels.
Vamos dar uma olhada como que tá a carinha dele. Opa, esqueci de rodar aqui. Agora sim. Vamos ver. Prediction Label. Ah, aqui ó. Tem um erro no meu código. Pronto. Agora a gente tem aqui um 61, 61.7. A gente tem, vamos ver lá. Ó, um 65, 64. A gente tem. Mas a gente tem umas coisas bem feias também, né? A gente tem um 82, 68, 92, 73. Mas assim, mais uma vez, né? Olhar aqui dá uma intuição, mas não quer dizer muita coisa, a gente precisa medir isso, né? Então vamos rodar nossas métricas. Bom, ó, erro de 6,75. E aqui a gente tem um R2 de 0,78. Então 78% dos nossos dados foi explicado com o modelo. Bom, vamos deixar para comparar mais para o final, que a gente está chegando no fim dessa última aula de hands-on, mas vamos dar uma olhada como que ficou. O que a gente pode adiantar aqui é que se a gente comparar com o baseline, o erro dele está inferior ao baseline, então assim, tá menos da metade do erro do nosso SVR, então é um bom sinal, né? Aqui a gente está vendo o plot, então tem alguns pontos que estão bem próximos, mas principalmente quando a gente tem esses picos, o modelo não está sabendo prever de forma adequada, né? Bom, a gente vai falar mais para frente, mas um dos problemas desse modelo é o número de estimadores. Eu coloquei um número de estimadores baixo, mas isso é uma coisa que a gente vai aprender a calibrar também no final do módulo. Mas isso foi só para a gente ter um desempenho competitivo com os outros modelos, senão o Renault Force já tem um resultado muito diferente. Bom, agora vamos olhar os três resultados juntos, só para a gente conseguir fechar uma avaliação geral, enfim, seja mais fácil da gente conseguir. Aqui eu só estou rodando um MSE e um map para todos eles de novo, né? Bom, esse aqui é o erro do nosso baseline, então a gente espera que o modelo comece a ser aceitável quando ele tem um erro inferior ao do baseline. A primeira coisa que a gente viu foi que a regressão linear apresentou um erro de 1,7% abaixo. Isso é, bom, em alguns cenários isso é muito, em alguns cenários isso é pouco. Aqui a gente pode considerar que foi uma boa redução. A gente aplicou depois um SVR, esse SVR ele teve um erro de 15,7%, que é bem maior do que o nosso baseline, é bem maior do que a nossa regressão linear, então SVR seria um modelo descartado aqui, apesar do erro em alguns cenários ser pouco. E a gente aplicou um Random Forest meio batizado, devido ao número de estimadores baixo. E aí a gente viu que o Random Forest ele teve um erro um pouquinho acima da regressão linear, mas ainda abaixo do nosso baseline. Então talvez essa abordagem aqui ela só precise de um ajustinho, mas ela também já foi uma abordagem que teve um erro inferior ao que a gente estava esperando do baseline. Bom, isso aqui foi só uma ideia de como que a gente pode comparar, avaliar modelos de regressão. Na prática, o que a gente costuma usar muito baseline, bom, em alguns cenários, quando você não tem uma ideia do que é um erro aceitável, pode ser que seja interessante usar um baseline, mas em geral a gente aplica vários modelos e avalia esses modelos entre si. Bom, na próxima aula, então, a gente começa a falar das métricas de classificação. Então, para cada documento e para cada tipo de tarefa, a gente tem métricas diferentes. E aqui foi uma visão geral de 3 modelos de regressão comparados com baseline, sob uma previsão de temperaturas máximas para Seattle em 2016. É isso aí então, pessoal. Eu vejo vocês na próxima aula, quando a gente vai começar a falar um pouquinho sobre métricas de desempenho para a classificação. Até lá, gente!